Dando sequência, então, ao nosso congresso, teremos agora a palestra Novo Ensino, o que é, o que muda, o que tem de diferente. Convidamos, então, o nosso palestrante, que é sociólogo, doutor em ciências políticas, escritor, membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-presidente do IBGE, professor Simon Schwartzman. E para coordenar os trabalhos, convidamos o diretor do Cinep Rio e mantenedor do Colégio Andrews do Rio de Janeiro, professor Pedro Flecha Ribeiro. Sejam muito bem-vindos, professores. Eu já concedo a palavra ao palestrante, o professor Simon Schwartzman. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Pedro Flecha pelo convite e a oportunidade de fazer essa apresentação. Como os senhores sabem, quer dizer, nós estamos no momento justamente de colocar em vigor essa legislação do novo ensino médio que foi aprovada alguns anos atrás, não é? E existem muitas dúvidas, muitas perplexidades sobre como implementar esse novo modelo. Então, eu tenho uma visão própria, que eu já vim participando desse debate já há algum tempo, não é exatamente o que tem sido feito, proposto pelo Ministério da Educação. Enfim, eu gostaria de apresentar para vocês como é que eu entendo o que deveria ser o caminho dessa reforma e como é que isso poderia ser encaminhado. E aí, evidentemente, havendo tempo, a gente abre para perguntas e uma conversa. Eu queria pedir ao professor Pedro, por favor, para controlar o meu tempo, me avisar um pouco antes, quando eu estiver chegando no limite. E, se sobrar mais tempo, eu vou tentar até reduzir para a gente poder entrar mais na parte de questões, que é sempre mais interessante. Há uma apresentação que eu preparei, eu gostaria de pedir ao pessoal da equipe para começar a apresentar, por favor. Então, está visível essa apresentação? Para mim não está muito visível, não. Eu gostaria... Ela está pegando só um pedaço da tela. Deixa eu ver aqui um minutinho. Ok. Então, digamos, quais são as questões dessa implementação? Qual é a complexidade? Eu acho que o ponto mais importante é o fim da rigidez curricular que havia até então, um conjunto fixo de matérias com cargas horárias definidas, não é? E agora a ideia é de que é um novo formato. Esse formato consiste em uma parte comum e itinerários formativos, não é? A outra característica é uma ênfase nova que você está dando a competências e habilidades em vez da questão das disciplinas mais tradicionais. Há uma questão que eu vou discutir um pouco em detalhe, que é a da classificação das áreas de conhecimento, que é adotada nesse novo formato e que tem implicações do ponto de vista do ponto de vista do impacto, como é que vai ser feito, como é que vai ser gerenciado esse novo modelo. Há uma questão do chamado quinto itinerário, que é uma novidade importante dessa reforma, a possibilidade de fazer uma formação profissional de tipo vocacional, mais voltada para o mercado de trabalho, junto com o ensino médio, sem ter a obrigação de fazer todo o ensino médio tradicional, que era o formato anterior. Não é? Isso, evidentemente, tem uma questão com o Enem, porque, na medida em que muda o ensino médio, o Enem também tem que ser modificado. Isso está sendo discutido, mas eu tenho a impressão que ainda não tem uma decisão clara sobre como é que vai ser. Não é? E, finalmente, há uma questão que não está sendo discutida, mas me parece que é muito importante, que é a relação do impacto dessa nova reforma sobre o ensino superior. Não é? Quer dizer, à medida em que se diversifica, se abre o leque de formação no ensino médio, isso deveria repercutir também na abertura de um leque maior de oportunidades no ensino superior também. Eu vou tratar de discutir essas coisas. Eu queria que apresentasse, por favor, o próximo slide. Esse próximo slide, eu apresento aqui, um pouco como brincadeira, um texto antigo do Jorge Luis Borges, que é um famoso escritor argentino, não é? Sobre, segundo ele, uma classificação de animais que ele encontrou num manuscrito chinês de muito tempo atrás. Então, essa é a classificação que ele apresenta. Como é que você classifica os animais? Os pertencentes ao imperador, os embalsamados, os amestrados, os leitões, as sereias, os fabulosos, os cachorros soltos. Aí vai por aí. Né? Por que eu estou apresentando isso?
Eu estou apresentando isso e por que o Borges escreveu sobre isso? Porque a questão da classificação não é uma questão trivial. Você pode fazer classificações que são muito arbitrárias e que são muito mal feitas. E isso, se você vai utilizar essas classificações na vida prática, isso pode ter consequências. Não é? A apresentação seguinte, por favor. O próximo slide, por favor. A classificação que o MEC adotou não é exatamente a do Borges, mas ela tem problemas muito sérios. O que o MEC fez dessa classificação? Ele dividiu o conhecimento todo, não é? Que deveria ser ensinado, em 4 grandes categorias: a linguagem e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, a ciência da natureza e as ciências humanas e sociais aplicadas. De onde é que veio essa classificação? Ela serve, ela não serve, ela é útil? Que implicações que ela tem? Eu gostaria de dizer que há uma série de problemas com essa classificação, né? E quando você tenta aplicar isso na organização do novo ensino médio, em termos de itinerários formativos, você entra em problemas extremamente graves, e que eu acho que é importante ter noção disso e buscar um caminho diferente, que não seja a simples aplicação automática dessa classificação. Desde logo, quer dizer, um problema que aparece nessa classificação é porque a matemática está sozinha, né? E se você olhar outros países onde o ensino médio também é diversificado, isso não existe em outras partes. Eu andei procurando entender de onde é que vem isso. A história que me contaram, não sei se é verdadeira ou falsa, é que os matemáticos não queriam ficar junto com ninguém, especialmente. Eles não queriam ficar com as ciências naturais, não queriam ficar com as linguagens, mas então eles preferiram ficar sozinhos, acabou ficando assim, né? Mas, evidentemente, só para pegar esse exemplo, a matemática não é um roteiro, entre outros, de formação do ensino médio. A matemática, ou ela é uma especialização muito especial para um número pequeno de pessoas que vão ser matemáticos ou professores de matemática, ou ela é um instrumento de todas as áreas de conhecimento, onde todo mundo tem que aprender matemática. Nenhum país do mundo tem a matemática sozinha como uma área de formação dentro do repertório de oferta de educação média, junto com outras categorias. O slide seguinte, por favor. Então, eu menciono algumas coisas. O Ministério da Educação fala de linguagens, e aí ele coloca coisas muito diferentes. Ele coloca educação física, porque é uma linguagem do corpo, ou balé, mas também o português, e também o inglês, não é? E também o uso de comunicação por computadores. Quer dizer, são coisas que têm alguma aparência por analogia, mas no mundo real elas não andam juntas, elas andam separadas. E quando você tenta criar uma área de conhecimento chamada linguagens, você acaba inventando uma série de categorias, toda uma série de maneiras de interpretar isso que é completamente artificial, que não bate com o mundo real, porque se juntou aí coisas muito heterogêneas, né? A matemática fica sozinha, e eu acho que é muito importante que essa classificação não respeita as tradições de conhecimento e de formação profissional que existem no mundo real. O que acontece no mundo real? O conhecimento do mundo real ele está muito organizado por o que a gente chama de disciplinas. A disciplina não é só uma área de conhecimento definida teoricamente. A disciplina é um conjunto de pessoas, né, que, ao longo do tempo, conversam entre si, compartem uma linguagem, compartem um entendimento quais são as questões fundamentais que cada um tem que saber, o que tem de comum como conhecimento até implícito daquela comunidade de especialistas, né? Frequentemente as disciplinas têm alguns autores que são autores centrais, ou livros de texto, ou manuais que são onde as pessoas adquirem os conhecimentos fundamentais daquela área, e é pelas disciplinas que as pessoas se formam, né? A formação, o trabalho interdisciplinar, a vida, enfim, uma série de outras coisas que vêm depois, elas supõem que as pessoas dominam uma ou outra disciplina, né? Existem, evidentemente, algumas questões gerais que fazem parte do currículo escolar, que tem a ver com a ciência como um todo, alguns princípios muito gerais sobre a ciência, mas quando você passa do nível inicial, você começa a entrar em disciplinas especializadas. Eu acho que existe, dessa classificação, um abandono dessa ideia. E ela junta coisas muito diferentes. Por exemplo, ela mistura ciências sociais com humanidades. Isso no Brasil é uma confusão que se faz o tempo todo, é muito comum. E essa mistura
ela tem a ver com o fato que, de fato, as fronteiras entre o que é ciências sociais e o que é humanidades nem sempre são muito claras. Mas a gente pensar, por exemplo, no que é a filosofia, o que é a literatura, né, e comparar isso com o que é, por exemplo, a economia, né, ou o direito, você vai ver que são coisas muito diferentes. Né? As ciências sociais elas trabalham muito com observações empíricas, com o uso de estatística, né? Uma série de instrumentos muito diferentes da tradição mais intelectual e cultural das humanidades. Né? Em geral, no mundo inteiro, essas coisas também não andam juntas, elas são separadas. Como é que outros países lidam com isso? Eu acho que é muito importante, quando a gente tenta fazer uma modificação, a gente não trata de inventar, né, do zero o que a gente vai fazer, mas a gente pensa de olhar a experiência dos outros países. Eu tenho 2 exemplos que eu trouxe aqui que eu gostaria de apresentar rapidamente, só para nos atualizar um pouco do que acontece fora do Brasil. A próxima apresentação, por favor. A próxima apresentação. Portugal. Portugal tem um modelo, deixa eu ver se eu acho aqui, porque está um pouco diferente do meu. O que faz? Como é que Portugal divide a formação do ensino médio? Primeiro, ele tem uma área que ele chama de formação artística especializada, né, que é muito diferente das outras coisas. Eu vou fazer música, eu vou fazer teatro, eu vou fazer outras coisas, balé. Não é? É um tipo de formação diferente da segundo tipo de formação, não é? Que ele chama de formação científica e humanística, que é próximo do ensino médio tradicional. Não é? Como é que essa formação científica e humanística está organizada em Portugal? Eles dão 4 opções, o que ele chama de ciência e tecnologia, ele fala de ciências socioeconômicas, linguística e humanidades e artes visuais. Né? Então, você vê aí que é econômico, são só um número pequeno de opções, mas ele separa as humanidades e linguagem, por um lado, das ciências socioeconômicas, por outro, e ele trata da ciência e tecnologia como um pacote, né? o que às vezes se chama de STEM, o Science, Technology, Engineering, Matemática, que é uma coisa muito usada em muitos países. Além dessas 2 vertentes que eu mencionei, a vertente artística e a vertente científica e humanística, eles têm uma vertente de formação de ensino médio de aprendizagem. O que é aprendizagem? Isso é uma coisa que a Alemanha, por exemplo, tem muitos países germânicos desenvolveram muito isso, outros países adotam, que é uma formação de ensino médio fortemente associada com o trabalho na indústria. A pessoa trabalha e, ao mesmo tempo, ela estuda. E o currículo dele é um currículo onde a parte de estudo e a parte do trabalho prático do dia a dia são integradas, são coordenadas. A aprendizagem é um caminho muito interessante de formação profissional, né, e muito difícil de implementar, porque ele requer uma parceria muito forte entre o setor produtivo e o sistema educacional. Né? Além desses 3, existe a outro tipo de formação, que é a formação que eles chamam de vocacional e escolaridade, que é um tipo de formação para pessoas, é um tipo de reciclagem profissional para pessoas mais velhas, né, que querem voltar a estudar e se preparar para o mercado de trabalho. Ele tem uma categoria que ele chama de profissional, que parece um pouco com o que no Brasil nós chamamos de ensino técnico, né, que é uma vinculação com o mercado de trabalho, né, enfermeiros, especialistas na área de informática, pessoas de, enfim, diferentes áreas, né, que são áreas de uma formação mais simples e mais voltada para o mercado de trabalho. Ele tem uma opção separada de hotelaria e turismo e tem uma opção de formação tecnológica, né, que é algo intermediário entre o ensino tradicional científico, de humanidades, de humanístico, que está voltado para preparar as pessoas para a universidade, e a formação mais qualificada, mais complexa para a atividade profissional, que é mais complexa, que requer mais conhecimentos e competência do que a formação tradicional, profissional, mais tradicional, mais simples. Então, digamos, vocês veem que Portugal, eles têm aí 7 diferentes caminhos, trilhas que as pessoas podem seguir no ensino médio, das quais uma delas só é aquela que leva para a universidade. E essa mesmo está dividida em 4. Vamos olhar um outro sistema,
Por favor, a próxima apresentação. Esse outro é o sistema francês, também é um sistema complexo, né? E o francês tem essa característica, que o aluno se prepara para um exame, que são exames nacionais, que é o baccalaureat. Como é que é essa formação? Eles têm 3 grandes grupos de formação. Tem um que é mais aquele que encaminha o estudante para a universidade, que é a formação geral, que eles chamam, né? E ela se divide em 3 ramos, parecido com Portugal: econômico e social, literário e científico. Então, o literário é humanístico, não é? O econômico e social pega economia, direito, administração. O científico vai pegar ciências naturais, ciências biológicas, matemática, etc. São 3 tipos de formação geral que se dá no nível secundário, onde o aluno escolhe uma dessas 3 trilhas já em preparação para um curso superior que ele vai fazer depois. Depois existe um outro conjunto de área de formação, que são as áreas de formação tecnológica, né? E existe um terceiro, que são o que eles chamam de profissional. É interessante que, como Portugal, a França divide, separa o tecnológico do profissional. O tecnológico são várias áreas: ciência e tecnologia da saúde, ciência e tecnologia da agronomia, ciência e tecnologia do design e artes aplicadas, de hotelaria e restaurantes, indústria e desenvolvimento sustentável, administração e gestão, tecnologias da música e da dança, né? Cada uma, quer dizer, aí vem a questão do ensino superior, porque as pessoas que fazem essas tecnologias, elas podem tanto ir para o mercado de trabalho quanto continuarem estudando em institutos superiores de tecnologia, que são formas alternativas de formação superior diferentes das universidades tradicionais. E existe uma terceira categoria, que são as profissões mais tradicionais, onde o aluno vai fazer alimentação, hotelaria e restaurantes, artes e ofícios, beleza, vestuário, e são 11 ou 12 tipos diferentes de formação. Então, vocês veem que, comparando, olhando Portugal e olhando a França, a gente poderia olhar outros países, o que a gente observa é que é muito complexo o ensino médio. Eles oferecem uma gama muito grande de alternativas, né? E por que isso? Porque eles entendem que o aluno, quando chega nesse nível, que é mais ou menos dos 15 anos de idade, né? Primeiro, ele vem com um nível muito diferente de formação. E mesmo num sistema como o francês, que é reconhecido internacionalmente como de alta qualidade, os alunos são muito diferentes. Alguns têm condições pessoais e intelectuais de se encaminhar para a universidade, e outros não têm ou preferem fazer outras coisas, ou têm outros perfis, né? Então, eles procuram oferecer uma variedade de alternativas que atendem a essa diversidade também dos alunos e também das demandas do mercado de trabalho, né? Eles têm um leque muito grande de situações em que eles procuram atender. A próxima apresentação, por favor, a próxima transparência. Então, digamos, o que os países europeus, esses dois que eu tomei, mas a gente poderia acrescentar outros, eles têm em comum? Primeiro, eles têm sistemas complexos, muitas alternativas, não são só uma, como era no Brasil até recentemente, ou 2, e nem somente essas 4 ou 5 que o ensino médio está propondo. Depois, eles trabalham com, pelo menos, essa separação entre o tecnológico, o profissional ou vocacional e o acadêmico, né? E depois eles trabalham com a cultura das diferentes áreas. Eu falei antes um pouco da cultura das áreas científicas, mas você também tem a cultura da área profissional, que a área médica não é uma área propriamente científica, é uma área profissional, que tem uma cultura própria, assim como a área do direito, a área da arquitetura, né? Então, você, quando prepara o aluno para a profissão, você tem que colocá-lo, de alguma maneira, introduzi-lo na cultura daquela profissão, né? E isso é exatamente o que acontece nesses países. Evidentemente que tomando em consideração transformações que estão ocorrendo, inovações que estão ocorrendo, não é uma coisa rígida, né? É você parte da realidade que existe e não inventa uma classificação arbitrária como essa que o MEC inventou lá para trás e que, por alguma razão, ela foi mantida na legislação da reforma do ensino médio. Vamos para a transparência seguinte. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma espécie de proposta de como é que você poderia organizar o ensino médio a partir da nova legislação.
Eu acho que, ao dizer isso, eu gostaria de lembrar que, apesar de que a legislação da reforma do ensino médio aparentemente indica que essas 4 áreas de conhecimento da classificação do MEC deviam ser os itinerários de formação do ensino médio, na verdade, a legislação também permite muita flexibilidade, e se você olha a discussão que está havendo hoje no nível da Secretaria Estadual de Educação, no nível de muitas escolas, eles não estão necessariamente seguindo rigidamente aquela classificação, mas criando itinerários de formação que mais se aproximam da realidade do intelectual, cultural, das áreas de conhecimento, das profissões, e também, evidentemente, parecido com o que acontece no resto do mundo. Então, eu estou nessa classificação que eu estou colocando aqui, né, como sugestão, né, eu colocaria matemática junto com engenharia e tecnologia, né, ciências biológicas e da saúde merecem, eu diria, um tratamento separado, as ciências econômicas e sociais merecem uma categoria separada de uma outra, que é português, letras, arte e literatura, né, você poderia chamar que são as humanidades, e depois tem a famosa quinta categoria, que é a formação mais voltada diretamente para o mercado de trabalho, que é o que se chama de técnico, e que a linguagem mais apropriada seria vocacional. Como é que as escolas podem se preparar para fazer isso? Isso implica mexer no currículo, mas implica também que cada uma dessas áreas tenha uma liderança dentro da escola. Tem que ter algumas pessoas, um time, que esteja pensando como é que vai ser, qual é o conteúdo, como é que você acompanha, como é que a matéria se integram, como é que você prepara esse roteiro de formação. Então, você teria que ter uma coordenação de cada uma dessas áreas. E uma proposta que eu estou sugerindo aqui, que isso, é claro, é só uma ideia, mas eu acho que é uma ideia que vale a pena discutir, é você separar em cada uma dessas áreas, você poderia ter uma versão menor e uma versão maior. Um minor, como se diria na tradição americana ou inglesa, e um major. Por que eu estou dizendo isso? Porque o novo formato do ensino médio ele combina esses itinerários formativos com o que se chama de uma parte comum. Houve uma grande discussão durante a preparação da lei sobre qual seria o tamanho e o conteúdo dessa parte comum. Eu defendia, como outras pessoas, que deveria ser bastante pequeno, para você dar mais espaço para diferentes itinerários de formação. Acabou prevalecendo a ideia de que essa área ocupa cerca de 60% do tempo do aluno, das chamadas 3.000 horas que deveria ter durante o ensino médio, e então isso fica uma questão de como é que você combina essa formação geral dos itinerários separados. O que eu acho que dá para fazer é o seguinte: se a pessoa antes de eu dizer isso, tem uma outra questão que também aparece na discussão, é que se o aluno se especializa numa dessas áreas, ele fica sem as outras. Se o aluno pega somente a trilha de formação em ciência, matemática e engenharia, ele não vai aprender nada na área de ciências econômicas ou da área de humanidades. Então, a ideia de uma formação comum, que todo mundo compartilhe um certo conjunto básico de conhecimentos, que, na verdade, devia ser dado em grande ênfase, é o objetivo do ensino médio, do ensino fundamental 2, não é aí que você deveria fazer isso mais fortemente, mas, de qualquer maneira, você poderia fazer dizendo o seguinte: o aluno que quiser fazer a área de ciências biológicas da saúde, ele vai dar mais ênfase a isso, mas ele também vai fazer um pouco das outras. E dessa maneira, ele vai fazer a parte comum. O próximo slide, por favor. Esse próximo slide ele apresenta uma proposta de como é que você poderia distribuir o tempo do aluno de 3.000 horas, que é o que a nova lei requer, o tempo escolar, de 3.000 horas ao longo de 3 anos, pelas diferentes trajetórias. Então, digamos, o aluno que optar pela opção 1, que é matemática, ciências físicas e tecnologia, o STEM, ele vai fazer 1.400 horas disso. Ele vai fazer o minor é 400 horas, onde ele vai aprender o que todos os demais aprendem, e ele vai fazer 1.000 horas a mais sobre isso. E nas outras áreas, ele vai fazer só 400 horas, ele vai pegar só a parte básica.
O aluno de ciências biológicas da saúde vai ser o contrário. Eu acho que aqui está errado, porque eu não coloquei aqui. Não, está certo, eu só não coloquei a cor aqui. Mas o aluno de ciências biológicas da saúde ele vai fazer 1.400 horas na área de ciências biológicas da saúde e vai fazer 400 das demais. Eu acho que com esse formato, você poderia, em princípio, dar a todos os alunos um conhecimento básico, fazendo os minors, uma parte nessas 4 áreas principais, e ele poderia escolher uma delas, onde ele ia passar um tempo adicional se aprofundando, fazendo cursos adicionais, obtendo créditos adicionais. Isso implica, evidentemente, uma mudança de currículo, isso implica uma reorganização da escola para poder fazer isso, e precisa de ter, evidentemente, para cada uma dessas áreas, algumas pessoas que vão liderar isso, que tem que entender do conteúdo, que tem que olhar a experiência de outros países, você tem que ver como é que faz. Não é uma coisa trivial. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um tipo de caminho, não estou dizendo que é o único, mas é uma maneira de você implementar isso. O quinto itinerário basicamente, quer dizer, o aluno ele faria só os minors, ele faria, e haveria também um tempo, que a gente está colocando aí, que é o tempo livre para outras atividades, tipo empreendedorismo, projetos, cursos técnicos curtos, chamados FICs, coaching, que eu estou colocando aqui, enfim, toda uma série de atividades complementares que seriam atividades que complementam o ensino meramente dos conteúdos, também o equivalente a 400 horas. Isso é simplesmente um modelo, eu acho que não é para ser implementado dessa forma, mas eu acho que ajuda a gente a pensar quais são as possibilidades de reorganização do currículo em função da nova legislação. A próxima apresentação, slide, por favor. Então, como implementar esse novo modelo? Não necessariamente esse que eu estou propondo, mas um outro novo modelo. Primeiro, entender que existe muito mais flexibilidade do que aparenta ao tentar interpretar a legislação e as normas do Ministério da Educação. Eu acho que não há por que seguir aquilo como uma Bíblia, tem que olhar lá, interpretar o texto e fazer exatamente o que está ali. E aí eu acho que o setor privado tem uma vantagem maior sobre o setor público, porque tem mais flexibilidade de inovação, de experimentação. É importante conhecer o público, quer dizer, que tipo de aluno está chegando naquela escola. A escola está recebendo alunos que têm uma condição de se preparar para entrar nos cursos universitários, a escola está recebendo alunos que, na verdade, têm dificuldade, mas poderiam se beneficiar do curso mais aplicado e mais prático, mais voltado para o mercado de trabalho. Eu acho que é importante saber que público e dosar o que ela vai fazer em função desses públicos. Eu acho que nem todas as escolas devem fazer tudo. Eu acho que uma escola pode resolver o seguinte: nós queremos ser uma escola de excelência na área de ciência e tecnologia de ensino médio. Então, o aluno que quer fazer ciência e tecnologia, ele vai para aquela escola, porque ali esse aqui é o forte. Outra escola diz: não, aqui nossa ênfase são as ciências sociais, ou a nossa ênfase é linguagem, literatura e artes. Claro que uma escola pode resolver fazer 2, ou fazer 3, ou fazer todas, mas você pode pensar no mercado educacional com diferentes escolas oferecendo itinerários diferentes e atraindo alunos diferentes. Se o meu filho, o interesse dele principal é pelas ciências sociais, aquela escola é melhor, aquela tem uma boa tradição, aquela tem um bom curso. Ali os alunos se formam bem, depois vão para as universidades e vão para o mercado de trabalho. A outra coisa importante é não se perder na linguagem que entrou muito na moda nessa nova reforma e na nova base nacional curricular, onde se fala muito de competências, habilidades, interdisciplinariedade, construção de currículos, etc. Essas coisas são muito interessantes como coisas adicionais, coisas suplementares, mas elas não podem ser enfatizadas à custa da formação no conteúdo das áreas de conhecimento, no conteúdo das disciplinas. O aluno, a partir das disciplinas, que você faz a interdisciplinaridade, não é isso? E você aprende aquela cultura, com as pessoas que estão naquela área, com os textos principais, com os nomes principais, com as competências consideradas essenciais para cada uma delas. Eu acho muito importante a gente não entrar nesses modismos que, de alguma maneira, predominam no documento da Base Nacional Curricular, que faz desse documento um texto muito difícil de compreender, muito complexo, muito cheio de frases muito retóricas, muito barrocas, e que, na verdade, não encontram similar
em documentos semelhantes em outras partes do mundo. A outra coisa é que a necessidade de parcerias, principalmente em relação ao ensino técnico profissional. É muito claro que é muito difícil para uma escola acostumada a trabalhar no modelo tradicional de preparação para as universidades, né, desenvolver um roteiro técnico de profissional que depende muito do mercado de trabalho, depende muito do que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho o tempo todo está mudando. Então, digamos, a formação técnica profissional ela depende muito de parcerias bem estruturadas com o setor produtivo, né? Parcerias que incluem desde a própria definição do conteúdo do que vai ser ensinado até trabalhos práticos, estágios, enfim, todo sistema de aprendizagem, toda uma maneira pela qual o aluno, ao mesmo tempo que ele está aprendendo os conteúdos, ele está aprendendo a prática daquelas áreas de conhecimento. Aí, o Sistema S tem uma experiência, o Senai, o SESC tem experiência de trabalho de formação técnica, e eles são muito interessados em fazer parcerias com o setor educacional, justamente para ajudar a implementar esse tipo de formação de nível médio técnico. Qual é o impacto disso no Enem e no ensino superior? Essa é a minha última apresentação, minha última slide, por favor. Eu acho que, nesse momento, está havendo uma discussão sobre como é que vai ser o novo Enem. Eu acho que já há um consenso, né, que esse Enem vai ser dividido em duas partes. Vai ter um primeiro dia que vai ser uma prova geral e o segundo dia vai ser uma prova que procura atender a essa divisão dos itinerários, né? Aí, novamente, vem a questão da classificação do MEC. Como é que vai ser essa segunda parte? Vai ser aquelas 4 áreas lá do MEC, da linguagem, matemática separada, etc., ou vão ser os itinerários, como esse que eu sugeri, né, nas áreas das ciências naturais, ciências biológicas, ciências sociais e humanidades, né, que faz muito mais sentido. E como é que vai ser a primeira fase? Né, porque quando houve essa discussão sobre a reforma do ensino médio, acabou que muitos grupos, muitos setores da área da educação se sentiram muito incomodados com o fim da rigidez do currículo tradicional, que achavam que perderam espaço nessa transformação, e acabaram conseguindo que todos os seus conteúdos fossem colocados nas partes geral. Então, esse 60% acabou ficando como uma espécie de resumo do ensino médio antigo. Agora, se você faz uma prova inicial para todo mundo, obrigatória, com todo o conteúdo do ensino médio antigo, então você, na verdade, matou a ideia da diferenciação. Então, uma das ideias que tem sido defendida por várias pessoas na área educacional e que eu tenho ouvido é que você faça da prova do primeiro dia uma prova geral, como o exame de PISA, que é esse exame que se aplica no mundo inteiro para os alunos aos 15 anos de idade. O que é a prova de PISA? Você está avaliando competências no uso da linguagem, basicamente de leitura e interpretação de texto, competências no uso do raciocínio matemático e competências de conceitos científicos mais amplos e mais gerais, né? Então, você mede uma competência geral e não se preocupa muito em medir competências específicas, quanto sabe de química, de biologia, etc., né? E sem pegadinhas, uma prova mais geral dessas competências mais amplas. E a segunda fase, né, a ideia seria você avançar no sentido de fazer exames para essas grandes áreas, que é como acontece no mundo inteiro. Está falando de ciências naturais, ciências biológicas, que pode ser separado, você pode estar falando nas humanidades, literatura e arte, você está falando em as ciências sociais e aplicadas, como administração e economia, e direito, né? Então, você criaria exames dessas áreas. Eu acho que tem gente propondo isso, eu sei que tem uma discussão entre os conselhos de secretários de educação do ensino estaduais discutindo essas questões. Eu espero que possa prevalecer o bom senso, que seria você fazer essa segunda parte em termos dessas áreas mais modernas e mais aplicadas, não em termos dessa classificação obsoleta e estranha que o Ministério da Educação inventou lá para trás. O que acontece com o quinto itinerário? As pessoas que vão se formar para uma formação, para um trabalho profissional. Aí eu acho que não cabe o Enem. Quer dizer, o Enem no Brasil ele se transformou basicamente numa porta de entrada para o ensino superior. Eu acho que nesse nível do ensino técnico, o que nós precisamos fortalecer é um sistema de certificação profissional mais amplo.
que vários países têm. Na Inglaterra tem, outros países têm também. Você tem um número, se identifica algumas áreas de formação profissional onde tem mais demanda e tem mais gente. Você cria um sistema de certificação de competências que pode ser prático, pode ser teórico. Isso não tem que ser feito pelo Ministério da Educação, isso pode ser feito, deve ser feito por setores ligados à área produtiva, né? Enfim, até agências, empresas ou instituições especializadas, e você dá uma certificação que essas pessoas têm uma competência que o mercado de trabalho pode acreditar que ele, de fato, sabe fazer aquilo que está dito no seu diploma que a escola lhe dá. Qual é a implicação para o ensino superior? Eu acho que a principal implicação é que o ensino superior precisa crescer, aumentar a oferta de opções tecnológicas de formação mais curta. Né? E muitas pessoas, hoje em dia, vão para o ensino superior. No Brasil já tem um setor, não sei se 10%, um pouco mais das pessoas que estão no ensino superior já fazem aquilo que se chama de cursos tecnológicos. A palavra é ruim, porque frequentemente não são tecnológicos, são de serviços, mas são cursos superiores curtos. Né? Isso em outros países é muito maior. Né? Você poderia oferecer para muitas pessoas essa opção, que ela poderia ser também um caminho para as pessoas que fizeram uma formação mais técnica, mais aplicada, não fizeram o itinerário tradicional do ensino médio, pensando na universidade, mas querem continuar estudando depois. Né? Então, você tem que abrir a oferta de formação para esse tipo de curso e você tem que também criar possibilidades de passagem de um nível para o outro. Se eu fiz um bom curso técnico de nível médio e eu quero fazer um curso superior tecnológico, eu não preciso de refazer todas as matérias. Eu poderia simplesmente, se eu já tiver uma experiência de trabalho em certa área, isso poderia ser reconhecido como requisito para eu poder entrar, como crédito para entrar no curso superior. E se eu fizer um curso superior de tipo curto e quiser fazer um curso mais longo, eu faço um curso tecnológico na área de engenharia, mas eu quero fazer depois do curso pleno de engenharia, o crédito do curso tecnológico deveria valer e ser reconsiderado para eu poder avançar no meu curso de engenharia mais avançado. Né? O sistema brasileiro é muito rígido, essas passagens são muito difíceis, é muito burocrático. E no mundo inteiro, de novo, não é assim. Né? A ideia de você oferecer opções de formação porque, de fato, ninguém pode aprender tudo, e quando você tenta ensinar tudo para todo mundo, você acaba ensinando muito pouco para cada um. Né? Mas você não pode também compartimentalizar as pessoas, dizer, bom, se você tomou aos 15 anos de idade um certo itinerário, você nunca mais vai poder mudar dali. Por isso mesmo, essa ideia de você oferecer uma área principal e as outras áreas como minors, como área secundária de formação, mas você oferecer também, e você oferecer possibilidades de você validar créditos de um tipo de curso para outro tipo de curso, poder transitar de um para o outro. Eu acho que os sistemas educacionais que funcionam melhor são os sistemas com esse formato. Eles oferecem uma variedade ampla de formação no nível médio. Eles, antes disso, fazem uma formação tão boa quanto possível da educação fundamental, inicial, né, para o aluno chegar, digamos, a essa idade, que é a idade das opções, das escolhas, que começa aos 15 anos de idade, já com uma base, pelo menos, das coisas mais importantes de linguagem, de conceitos matemáticos iniciais, consolidado, e você cria também um leque de oportunidades alternativas para o ensino superior. Eu acho que nós estamos longe disso, né? O Brasil não avançou muito nessa discussão, ficou muito confusa a discussão sobre o ensino médio e a discussão sobre o ensino superior mal começou. Né? Mas eu acho que essa necessidade de mudar o ensino médio tradicional, ela abre caminho para a gente poder avançar no sentido de criar um sistema educacional mais moderno, mais compatível com o que acontece no resto do mundo. Eu pararia por aqui. Eu acho que, então, eu gostaria de saber se houver algum tempo, ainda a gente poderia conversar um pouco em termos de perguntas e questões. Muito obrigado, então. Está ótimo, professor Simon. Muito obrigado por suas palavras. Acho que são muito oportunas. Nós estamos aqui no congresso que reunimos gestores, professores, famílias, tem gente de educação básica, do nível superior. Então, esse cenário que o senhor descortina é muito rico, muito oportuno, porque abre bem o leque de tudo que está ao nosso alcance
procurar fazer, sonhar e conceber. Nós estamos em maio de 2021, né? Hoje, sábado, 22 de maio, depois de 25 anos da LDB, depois dos parâmetros curriculares, depois das diretrizes, depois da BNCC, finalmente a lei diz que o prazo último para que a gente inaugure o novo ensino médio, né, com esses itinerários formativos, é o ano letivo de 2022. Então, foi dada a largada, as escolas estão todas em contagem regressiva para preparar o ano letivo de 2022. Isso diz respeito especialmente aos alunos do 9º ano. Os alunos que, nesse 2021, estão, apesar da pandemia, em meio à pandemia, estão fechando o seu fundamental e, ano que vem, vão aterrissar nesse novo ensino médio, fazendo escolhas, né? Escolhas que serão feitas, algumas ao aterrissar e instalar o ano letivo que se abrirá em fevereiro, e outras que talvez sejam tomadas já a priori, no apagar das luzes do 9º ano, até porque as escolas vão precisar se organizar e saber os efetivos, né? Quantos alunos teremos no itinerário de humanidades e ciências sociais, quantos alunos teremos no itinerário de STEM, quantos teremos no itinerário de ciências biomédicas, enfim. O fato é que hoje, em 22 de maio, ainda está faltando para os gestores duas informações importantes. De um lado, a definição da matriz do Enem, né, essa que investiga os itinerários. Em alguns estados, o Conselho Estadual ainda não se pronunciou. Dado o adiantado da hora e decorrido 25 anos desde a LDB, isso já estava anunciado e previsto, né, isso tudo vai ganhando um ares quase que de sintoma. Eu lhe pergunto, em que medida é de fato tão necessário que o Brasil escolha por atribuir ao governo a avaliação de todas as possibilidades de itinerários, visto a amplitude do leque que o senhor descortina? Isso, de fato, considerando a experiência internacional, isso, de fato, é atribuição de um Ministério da Educação, de um INEP, de um governo central? Como é que o senhor percebe isso em relação à experiência internacional? Olha, a minha impressão é que o governo central ele tem uma função de coordenação em relação a isso. Né? Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente tem uma espécie de atitude de esperar a informação que vem do MEC, né? A diretriz que vem do MEC vai nos dizer o que fazer. Eu acho isso muito ruim. Né? Eu vi há um documento do Ministério da Educação que eu li recentemente, justamente sobre as diretrizes do novo ensino médio. Metade da primeira página é a lista de leis, considerando a lei tal, artigo tal, considerando não sei o quê, não sei o quê. Depois que ele desce meia página de considerando, ele começa a dizer alguma coisa. Eu nunca vi isso em nenhum documento, em nenhuma parte do mundo. Né? Quer dizer, é uma coisa completamente formal e jurídica que não ajuda em nada. Né? Eu acho que é interessante, digamos, que o país tenha uma ideia assim, olha, as nossas linhas principais são essas, as áreas de formação principais são essas, os conteúdos, a ideia de você ter um conjunto de conteúdos básicos que todo mundo deve saber, eu acho importante. Mas eu não acho importante um documento de 800 páginas de base nacional curricular. Eu acho isso completamente equivocado. Né? Eu acho, então, eu tenho a impressão que os diferentes setores da educação têm que ter mais iniciativa. E, inclusive, tem que ter liberdade, aí eu falo do setor privado, de dizer, olha, eu não quero fazer as coisas do MEC. Claro, se o aluno quiser fazer um vestibular ou quiser fazer um exame nacional, que no Brasil, eu acho que erroneamente, o Enem virou uma espécie de vestibular nacional, ele vai ter que se preparar para essa prova. Mas ele não precisa fazer necessariamente aquele curso daquela escola, daquele jeito, para preparar para essa prova. A prova tem um conteúdo que é mais ou menos conhecido, todo mundo se prepara como ele quiser. Né? Então, eu diria que o setor privado deveria ser muito mais audacioso em apresentar coisas novas e coisas diferentes. Muitas escolas, hoje em dia, preferem fazer o bacalaureado internacional, né? Que hoje em dia que é uma opção. Eu não quero me preparar para o Enem, eu quero preparar o aluno para o bacalaureado internacional. É uma escola estrangeira que eu vou preparar para o abitur alemão. Quer dizer, então, ou eu vou criar um exame nosso, nacional, que a gente acha que é melhor. Eu não acho que você tem que se amarrar. Claro que se você tiver ofertas de formação, de cursos, de universidades, tem determinado currículo, e se forem federais, o governo federal vai definir o que é isso. Né?
Então, eu acho que você vai fazer isso. Eu vejo no Ministério da Educação uma função muito mais de coordenação e informação, dizer para a sociedade o que existe, quais são as alternativas, né? E definir as coisas que são muito fundamentais. E, evidentemente, ter políticas que são políticas inteligentes que ajudem as instituições a se desenvolverem, a trabalhar melhor, ter mais recursos, enfim, tem muita coisa que pode ser feita para melhorar a qualidade da educação, que não é simplesmente a parte formal e burocrática de regulamentação e de controle. Muito bom. E do ponto de vista da avaliação do desempenho desse estudante, né? A gente vê que em outros países do mundo a gente tem o SAT, o Baccalaureat, o Abitur, e, é claro, os alunos se preparam para isso, e essa nota, né, o desempenho do estudante, ele é considerado no processo de ingresso para as universidades. Mas me parece que, embora seja considerada a nota nesse grande exame nacional, ela é considerada, mas o processo de ingresso não se reduz nem se resume à nota. O senhor poderia, por favor, comentar isso? Eu acho que sim. Eu acho que está havendo por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, por exemplo, outro dia eu vi uma informação que a Universidade da Califórnia, onde, aliás, eu fiz meu doutorado, resolveu não usar mais o SAT na seleção de seus alunos de graduação, né? E outras universidades americanas estão fazendo isso também. Eles estão abandonando essas provas padronizadas. Eu acho até que é um exagero. Eu acho que essas informações são importantes, mas elas, evidentemente, não são únicas, né? Então, eu acho que os países têm flexibilidade, também varia de país a país, alguns países são mais formais, são mais burocráticos. Agora, essa ideia de um exame nacional para todo o ensino médio, que é uma coisa que a China tem, o Chile, o Brasil tem com o Enem, né, é uma ideia também discutível, né? Eu acho, por exemplo, uma universidade pública situada na Bahia, ela pode preferir que ela vai atender estudantes da Bahia e não estudantes que vêm do Brasil inteiro. Por que ela tem que ser uma universidade nacional? Ela pode ser uma universidade regional. Ela pode desenvolver um currículo que é mais apropriado para o estado da Bahia e não para o país como um todo, né? Eu acho que a camisa de força nacional ela acaba matando iniciativas locais e ela cria um sistema altamente discriminatório. Quer dizer, o Enem é um exame extremamente discriminatório. Entram 6 milhões de alunos disputando 200 mil vagas nas universidades federais. E se você vai ver quem é que consegue entrar nas universidades, é filho de pais com educação superior que estudaram em escola privada, né? Com essas duas características, você consegue 600 pontos no Enem, 600, 700. Se você vier de escola pública, estadual, não federal, as federais são escolas de elite, e entram nas cotas também, né? Uma aberração brasileira também. Mas se você está numa escola estadual pública e os seus pais não têm educação superior, a sua chance de entrar numa federal e passar no Enem é muito ruim. É muito baixa. E esse aluno ele deveria ter a possibilidade de fazer um curso médio mais aplicado, mais prático, que não exigisse dele aquele perfil do aluno que vai fazer o Enem, né? E que depois ele pudesse continuar num curso que não é um curso tradicional universitário, mas onde ele pudesse continuar, se aperfeiçoar e avançar. E, claro, que se ele puder avançar mais, ele vai fazer outras coisas também. Você não pode impedir, ao contrário, tem que estimular que ele avance, né? Então, eu acho que essa ideia de um exame nacional, que quando foi criado, o Enem antigamente era simplesmente uma espécie assim, de baliza para medir a qualidade do ensino médio, virou um vestibular nacional. Eu acho que essa decisão foi uma decisão equivocada e eu acho que está na hora de repensar isso. Muito bom, professor. Para a gente terminar, eu fico pensando assim, de fato, diante disso tudo, e é isso, o novo Enem foi 2010, né? O novo Enem e o SISU, que, de certa forma, atrelou o desempenho do estudante do ensino médio a uma série de políticas públicas, né? Assim, esse desempenho ele ficou, de certa forma, subordinado à conveniência de muitas políticas públicas e, com isso, o país já armou uma situação que agora, para a gente desarmar, está muito difícil, está muito complicado. Eu fico me imaginando, quase que dá pesadelo, mas, meu Deus do céu, já pensou como estará o INEP nesse momento, tendo que descalçar essa situação, tendo que desinventar o que foi inventado em 2010, né? E corridos 11 anos, porque isso, temos que fazer uma avaliação, conceber uma matriz, sem engessar os itinerários, sem empobrecer toda essa gama aí que o senhor descortinou tão bem. Se por um instante a gente tivesse que dar um conselho, ou se o senhor estivesse ocupando aí a posição do INEP, ou se o senhor tivesse um conselho a dar ao avaliador,
Que conselho o senhor daria nesse momento, tendo em vista tudo isso que foi dito? Infelizmente, a gente sabe que o Ministério da Educação está numa fase muito ruim, né? Quer dizer, esse é um governo hostil à educação, né? E o Ministério da Educação tem sido particularmente atropelado por esse governo, né? E com pessoas saindo, desmantelando uma série de coisas que já existiam, algumas delas com problemas, não é que era tudo uma maravilha, né? Mas eu acho que a gente teria que pensar em coisas novas e mais modernas e mais atuais. Eu tenho a impressão que uma coisa muito interessante é olhar mais em profundidade a experiência internacional, né? Nós temos Portugal, que está indo muito bem com a educação de Portugal. Portugal é um país que avançou muito na sua educação e tem a vantagem que eles falam português, né? Não é igual o nosso, fala, né? Então, vamos aprender mais com Portugal, né? Que é uma cultura próxima de nós e que estão muito mais avançados. Vamos olhar o que está acontecendo no resto do mundo, né? E vamos tentar simplificar e sair do jargão pedagógico, né? Porque esse jargão pedagógico que domina o documento da Base Nacional Curricular, que domina essa classificação de área de conhecimento que o Ministério inventou e que, por uma mera inércia burocrática, foi transplantado para a reforma do ensino médio, eu acho que essas coisas são muito danosas, né? E eu acho que é importante olhar mais para fora, trazer gente de fora para nos ajudar a pensar e ver se a gente consegue dar uma nova partida. Já que nós estamos numa situação quase que de terra arrasada, quem sabe a gente pode começar agora de uma outra forma, em um outro patamar. Está ótimo, professor. Muito, muito obrigado por tudo, por sua contribuição. Com certeza trouxe aí muitas ideias, muita inspiração. Isso tudo vai repercutir e vai render bons frutos aí para os nossos alunos do país todo a partir de 2022. Muito, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de agradecer, então, a participação do professor Simon Schwartzman, que é sociólogo, doutor em ciências políticas, escritor, membro da Academia Brasileira de Ciências, ex-presidente do IBGE, e agradecemos ainda a participação do professor Pedro Flecha Ribeiro, diretor lá do Cinep Rio, mantenedor do Colégio Andrews do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas brilhantes participações. Nós agora vamos assistir ao recado dos nossos patrocinadores. Pedimos que continuem conosco, porque logo estaremos de volta com 2 debates muito bons. Aqui na sala principal, nós teremos o painel Crianças, Adolescentes e Jovens, a Dependência do Mundo Virtual, com as psicólogas Jaqueline Ignata e Jane Haddad. E na sala 2, teremos o painel A Importância da Avaliação da Qualidade dos Cursos, ENAD, com o professor Max Damas e o professor José Carlos Barbieri. E não percam, porque ainda hoje teremos a participação do psicólogo Rossandro Klinzen e também do criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Daqui a pouquinho nós voltamos. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre.
O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas. Meninas e meninos, preparem sua imaginação. Vamos contar uma linda história a vocês. Na verdade, é uma aventura muito legal e todos vamos poder participar. Ah, então tá. Vamos começar? Há muito tempo já existiam as famílias. Essas famílias foram se juntando e formaram as comunidades. E para as crianças conviverem e aprenderem juntas, foi criado um lugar muito especial, as escolas, até que surgiu uma brilhante ideia. Cebolinha, Cebolinha, eu tenho um plano incrível! Peraí, quem tem planos incríveis aqui sou eu! Shhh, me escuta, Cebolinha! E se a gente encontrasse um jeito de deixar todo mundo mais próximo? A família, a comunidade e a escola? Ideia maravilhosa! É exatamente isso que eu ia dizer. Mas como faremos isso? E foi assim que eles descobriram o programa Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania. Que legal! Mas o que seriam essa ética e cidadania? É exatamente isso que nós vamos aprender. Assim como muitos outros assuntos como democracia, participação, transparência e muito mais. A ideia ficou tão grande, que foi preciso criar um montão de materiais, inclusive digitais, um mais legal que o outro. Mônica! Oi. Olha só o que prepararam pra gente. Caderno de estudante, revistas, jogos, passatempos, histórias em quadrinhos, vídeos, manual do professor. Olha, e tem tudo na versão digital também. Pra computador, tablet e celular. E sabe onde estão todos esses materiais? Onde? Eles estão no site Educação Cidadã da CGU, na plataforma AvaMec e disponíveis também para impressão. Que demais! Imagine o quanto vamos aprender juntos. Professor! Ah, é? O professor vai fazer um curso à distância para conhecer o material e entender como aplicá-lo aos estudantes. Então é isso, turminha. Prepare-se, vem muita coisa legal por aí. Calma, ainda não acabou. Olha quem fez questão de dar as boas-vindas a todos vocês. Nosso querido Maurício de Souza. Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. Eu convido todos vocês a iniciarem uma jornada de conhecimento pelo caminho da ética e cidadania. E para ser um bom cidadão, é preciso ser ético. Isso tem a ver com as suas atitudes e como você se relaciona consigo, com as pessoas, com o patrimônio público e com o meio ambiente. Cidadania significa educação, honestidade, respeito ao próximo e às leis e interesse pelo bem da comunidade. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Então, vamos lá? Um por todos e todos por um.